Salve, salve galerinha! Tô aqui para gravar um vídeo para vocês mostrar a minha build de mago aqui no New World. Eu que desde o primeiro beta do jogo eu só jogo de mago, então adquiri um pouquinho de experiência aí em jogar de mago e queria passar para você que vai jogar o jogo agora dia 28 e pretende começar jogando como mago, usando cajado de fogo ou luva de gelo. Então vou estar passando minhas builds aqui para vocês darem uma olhada e se quiserem deixar no comentário aí do vídeo alguma sugestão de alteração ou alguma dúvida de por que eu uso o que eu acabar não deixar claro no vídeo para vocês, vocês deixam lá no comentário que eu depois dou uma olhada e respondo. Fechou? Então vamos lá que eu vou mostrar a build aqui agora para vocês. Tá, fechou? Então estamos aqui agora na nossa build de Mago de Fogo. Tá? Nosso cajado de fogo. A build é isso. Então eu vou mostrar mais ou menos o uso das passivas e das skills que eu uso para vocês terem uma noção de por que eu uso isso, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo lado do Fire Mage. Aqui do lado esquerdo eu uso essa primeira passiva aqui, que é a Fire Restoration, que ela diz que cada ataque pesado do seu cajado de fogo diminui em 10% o seu cooldown das suas skills, tá? É uma skill muito boa para você tirar o cooldown das suas skills, tendo em vista que você usa ataques pesados. Então, o cajado de fogo, a maioria dos ataques que não forem skills, você vai focar em usar ataques pesados. E eu já vou explicar para vocês o porquê, certo? Uma sugestão, para quem vai começar a jogar de cajado de fogo, logo no início, eu aconselho que vocês usem essa skill aqui. Porque no começo do jogo você vai ter muito problema com a sua mana, principalmente por ser level baixo, não ter muito ponto em focos ou coisa do gênero. Então eu aconselho vocês abrirem o up de vocês da arma com essa passiva aqui da esquerda, o Spell Focus, que o ataque pesado ele vai recuperar 5% da sua mana máxima. Como você consegue até o level 10 resetar depois gratuitamente os pontos da sua arma, você pode fazer isso e ficar tranquilo depois mudando o primeiro ponto do Spell Focus para Fire Restoration. Mas no final, quando eu tiver os 20 pontos distribuídos, vamos começar por esse, tá? Mas vamos adiantar aqui para o próximo. Essa aqui é uma passiva que não é tão boa, mas a gente acaba sendo obrigado a pegar para poder chegar na primeira skill desse lado. Então a gente vai pegar o Clear Mind, que quando você chega acima de 50% de mana, você ganha 10% de Empower. E o Empower ele aumenta o seu dano. Só corrigindo, ele fala above, abaixo de 50% de mana. Então é isso. Então essa aqui seria a nossa segunda passiva. E aí nós vamos pegar a nossa primeira skill, que vai ser a Fireball. A Fireball é uma skill muito boa, que dá um dano muito alto e ela também dá dano em área. Onde ela bate, ela dá um dano em área de 3 metros. Então o Fireball, que ele dá 140% de dano da arma e no impacto de 3 metros. E deixa o chão ainda pegando fogo por 6 segundos. E esses 6 segundos, esse fogo que fica no chão, ele causa 10% do dano da sua arma por segundo, certo? Então você vai pegar o Fireball. Na minha build, eu não uso as duas outras passivas da Fireball. Por quê? Eu acho melhor pegar essas outras passivas aqui. Você gastar ponto pegando essas outras passivas. E eu ainda vou precisar desses 2 pontos para poder pegar todas as passivas desse lado e liberar a ultimate desse lado aqui. Então eu não uso as duas passivas da Fireball por isso. E aí as passivas que eu pego desse lado do Fire Mage seguindo é o Sing, que ele, quando você irrita um dano crítico com cajado de fogo, ele causa 3% de queimadura no seu oponente por 6 segundos. Então é muito bom para dar um dano contínuo no seu oponente isso aqui. Também pego o Clear Casting. Se você não recebeu dano nos últimos 3 segundos, você causa 10% a mais de dano. Então o cajado de fogo, ele basicamente você quer ter aumento de dano e dano crítico em todas as passivas possíveis que você conseguir. Então o Clear Casting, para você que joga na backline como mago, é uma passiva excelente, porque você vai estar quase sempre com 10% a mais de dano se você não tiver tomado nenhum ataque nos últimos 3 segundos. Temos aqui também o Spellslinger, que você ganha 15% a mais de chance de critical hit nas suas habilidades. Como eu falei, cajado de fogo você quer sempre estar dando crítico e aumento de dano. Então isso aqui entra exatamente no que eu falei. Aí nós vamos para a passiva Flare. Lembra que eu falei lá no início que eu ia explicar do porquê dos ataques pesados, de você usar os ataques pesados mais focados no cajado de fogo? Porque com essa passiva aqui, todo o seu ataque pesado não vai consumir nada de mana.
Então você pode abusar muito do ataque pesado, que você não vai estar gastando mana, você vai estar recuperando mana para as suas skills. Isso com a Ultimate, que eu já vou explicar aqui do outro lado. E por último, desse lado do Fire Mage, nós temos o Prophet of a Fire God, que quando você segura o cajado de fogo na mão, você atinge mais 20% de dano nos seus danos críticos. Então isso é muito forte. Volta naquilo que eu falei. Vamos agora para o lado do Pyromancer, o nosso outro lado da nossa build de fogo. A gente vai começar pelo Pyromania, tá? Na minha build eu não uso o lança-chamas. Para muitos eles vão começar por essa skill aqui, mas eu não uso e eu vou explicar por que no final, tá? Mas não é uma skill ruim, é uma skill boa, mas eu vou explicar do porquê que eu não uso o lança-chamas. Então a gente começa obrigatoriamente por esse lado, pelo Pyromania, não temos muita opção, mas ele diz que quando você está segurando o cajado de fogo e você está abaixo de 50% de vida, você aumenta 20% a mais do seu dano. Então, mesmo sendo obrigado a usar, é uma skill ainda muito boa, uma passiva muito boa para o cajado de fogo, porque ele vai aumentar em 20% o nosso dano se a gente estiver abaixo de 50% da vida. Então nós vamos para a nossa primeira skill aqui do lado da Pyromancer, que é o Incinerate. Essa skill ela é muito boa para quem sabe usar. Ela causa uma explosão de 130% do dano da sua arma, e ainda empurra seus inimigos a 3 metros de distância do hit quando você bate o hit no chão. E ele ainda deixa os seus inimigos pegando fogo por 6 segundos com 3% do ataque da sua arma. Certo? Então ela é muito boa, ela serve para você às vezes dar alguns rushes, você afastar os inimigos, também serve que tá os melees principalmente, que torturam bastante os magos. A gente sabe que você que é mago vai sofrer bastante para quem dá ataque melee, então ela serve para empurrar o cara também, fazer alguns tipos de jogadas. Você consegue pensar algumas plays com ela. A primeira passiva dessa skill diz que cada hit causado pelo Incinerar, ele dá um queimar a mais. Então, em vez de ele estacar um queimar, ele vai estacar 2. Só que preste atenção que ele fala para cada hit e você vai entender por que quando chegar na última passiva dessa skill. A segunda passiva dessa skill, ela restaura 20% do dano causado em vida do seu personagem. Então pense o seguinte, você entra ali no meio de 5 inimigos e consegue dar um bom incinerar ali no meio deles, você vai ter uma cura bem relevante no jogo. Você consegue, como eu falei, fazer algumas gameplays, algumas jogadas boas com incinerar. Então, além dele dar dano, ele vai curar sua vida. E na última passiva dele, ele em vez de dar um hit, ele vai dar 2 hits. Então, ele vai dar 2 hits de 130% de dano da sua arma. Então, ela é uma skill muito boa mesmo. Todas as passivas dela são muito boas. Mas principalmente essas duas últimas aqui são muito fortes. Porque você vai curar bastante e você ainda hita 2 vezes. Então, cada hit você cura 20% da vida. É muita cura e é muito dano. Vamos aqui para outra passiva do outro lado, que é o Let It Burn, onde ela diz que para cada vez que um dano de queimado atingir um oponente, você ganha 10% de Fortify por 2 segundos. O Fortify, ele basicamente reduz o dano que você recebe. Então, ele aumenta um pouco a sua defesa. Então, como você tem bastante passiva aqui que deixa seus oponentes pegando fogo, você vai ficar com bastante Fortify ali por bastante tempo. Antes de a gente ir para a última skill, vamos mostrar... vamos para a última skill logo aqui, depois a gente mostra as últimas passivas e o Ultimate que eu uso. Esse aqui é o Burnout e ele é o motivo de eu não usar o lança-chamas. O Burnout, ele vai dar um dash para frente. E esse dash, todo mundo que ele hitar com esse dash, ele vai dar 129% do dano da sua arma com ele. E toda vez que você passar por dentro de alguém, então ele dá um dano em área, porque você vai passando por dentro dos oponentes. Então todo oponente que você passar por dentro, ele dá um queimar de 10% da sua arma por 8 segundos. Aí nós vamos aqui para a primeira passiva dele, que é o All-In. Que para cada hit que você acerta com o Burnout, você reduz 5% do
o cooldown das suas skills. Então, se você, por exemplo, numa guerra, tá lá todo mundo na bandeira e você passa com um burnout assim no meio de todo mundo, além de você dar muito dano, deixar todo mundo queimado, você ainda vai reduzir em 5% dos seus cooldowns para cada oponente que você acertar desse jeito. E por último, e não menos importante, temos o Hit It Up, que você vai aumentar 50% a distância do dash do seu burnout, certo? Então você consegue muito mais longe com isso. Por que que eu uso o burnout e não o lança-chamas? A minha build ela é muito mais focada em PVP, não em PVE. Então, se você pretende focar mais no PVE, eu aconselho que você troque essas 3 skills aqui por essas 3 no PVE, o lança-chamas é muito melhor. Só que no PVP, o lança-chamas é meio ruim, porque ele deixa seu boneco mais lento e muito vulnerável a hit. Fora que o Burnout, além dele funcionar como um ataque em área, ele te dá muito mais versatilidade, porque você pode usar ele tanto para engajar em cima de um oponente que está fugindo, como você pode usar ele também para fugir de um oponente que está quase lhe matando. Então ele te dá essa versatilidade, que é bem interessante. Então por isso que eu uso o Burnout em vez do lança-chamas. Temos a passiva aqui também, Watch It Burn, que os ataques leves do seu cajado de fogo deixam o seu oponente queimando em 3% da sua arma, do dano da sua arma, por 6 segundos. Então, como eu disse, você tem bastante passiva aqui que acaba deixando seu oponente queimado. Então isso ajuda muito com algumas passivas que dependem do seu oponente estar queimando, principalmente essa aqui, o Let It Burn, onde você ganha o fortificar por 2 segundos sempre que um hit de queimado, um oponente for hitado pelo queimado. E último, eu uso essa ultimate aqui, que eu chamo de ultimate, não sei nem se é o nome, mas tipo, você precisa, para liberar essas últimas skills, ter 10 pontos em algum dos lados da sua build. Então eu uso essa aqui, ultimate, onde ele ajuda no regen de mana. Se você não usa nenhum skill ativa no seu cajado por 6 segundos, você ganha um regen de 400% da sua mana. Então isso é muito regen de mana. A sua barra de mana, ela regenera de uma maneira surreal. Tipo, em 2 segundos, 3 segundos no máximo, ela já tá cheia novamente. Por que que eu uso essa e não uso o Runes of Ilios? Apesar do Rune of Ilios ele entrar naquele conceito que eu falei, que você, com o cajado de fogo, você querer sempre aumento de dano, e ela faz isso. Sempre que você casta um spell, ele faz uma runa de fogo no chão de 2 metros, onde aumenta seu dano em 30% se você estiver dentro da runa. Mas a gente sabe que o PVP de mago, você tem que abusar muito também das suas esquivas para não ser irritado, você tem que estar sempre em movimento. É muito difícil você estar jogando de mago e tá parado. Então você não consegue fazer muito uso da runa, entendeu? Talvez numa guerra, onde você pega uma posição, numa defesa de castelo, onde você pega uma posição dentro da fortaleza e consegue, tipo, irritar lá de dentro parado, até vale a pena, mas de uma maneira geral eu não acho que vale a pena. Eu acho que essa aqui é a melhor build que eu consegui construir para você fazer tanto PvE, quanto PvP, quanto Dungeon. Qualquer coisa do gênero você consegue lidar bem com essa build. Então essa aqui é a minha build do cajado de fogo. Se você curtiu, deixa o like aí. No próximo vídeo, não vai ser nesse vídeo, mas no próximo eu vou mostrar a vocês a minha build de luva de gelo, tá? E aí vocês dão uma olhada lá. E se vocês curtirem também, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo uma build de cajado de vida. Cajado de cura, que eu já joguei um pouco de healer no jogo e manjo um pouco. E se vocês tiverem interesse, deixa aí no comentário que eu faço a build para vocês também. Fechou? Tamo junto, deixa no like aí. Lembrando que no lançamento do New World vou estar todos os dias jogando lá na Twitch, então segue lá, twitch.tv/finger, cola lá que se tiver alguma dúvida a gente interage ao vivo, eu tiro a dúvida de vocês tudo ao vivo lá no canal. E é isso, vejo vocês no New World. Valeu, falou, é nóis, fui.